Muito bem, começando aqui mais uma tentativa de episódio deste podcast. Depois de semanas parado, fiquei muito preguiçoso, ainda estou preguiçoso nesta quarentena, que tá foda. Não pode sair, não pode fazer nada, e você fica em casa jogando videogame o dia todo, ou na internet. É foda. Como vocês estão fazendo aí? Deve estar foda também, né? Enfim, acho que tá pra todo mundo. Mas, enfim, eu resolvi fazer esse episódio para falar. Não vou falar de coronavírus, essas coisas, de notícias, como está acontecendo, como foram os outros episódios, porque já todo mundo já está cansado disso. Já deu, já. Todo mundo sabe que coronavírus tá matando um monte de gente, é um negócio horrível, vamos ficar de quarentena, não sabe quando vamos voltar. Enfim, vamos pular isso e vou tentar falar de uma série. Eu não sou muito de ver séries, mas essa série me chamou muita atenção e eu resolvi falar sobre ela. O nome da série é A Máfia dos Tigres. O nome original é Tiger King Murder, Mayhem and Madness. E aí foi o seguinte, eu descobri essa série sem querer, tava na internet procrastinando, como eu disse antes, e vi uns memes de um cara muito esquisito, umas fotos assim com um cara muito esquisito que não parecia ser real, parecia ser uma coisa inventada, sei lá, um personagem, alguma coisa do tipo. E aí eu descobri que era de uma série, fui ler sobre, aí me chamou a atenção, fui ver o trailer, fiquei curioso, vi o primeiro episódio e não consegui parar mais, vi todos os episódios de uma vez só. E aí, tipo, pegando aqui a sinopse, pelo IMDB, é a seguinte, a sinopse do seriado. A rivalidade entre excêntricos donos de grandes gatos, né, tigres, né? Mas, enfim, é o termo que eles utilizam na série, Big Cat. Rivalidade entre excêntricos donos de grandes gatos toma um rumo complicado quando Joe Exotic, o dono controverso de um zoológico, é pego num plot, num esquema de assassinato por aluguel, de contratar alguém para assassinar alguém. Basicamente é isso. Aí, essa série tem 7 episódios, então é curtinha. Cada episódio tem uns 40 minutos, dá pra você assistir numa tarde só, se você pegar assim, e assistir um atrás do outro, que foi o que eu acabei fazendo. Saiu agora, no fim de março, né, e é da Netflix, então tá muito recente, tem muita gente que está assistindo, e já assistiu e está assistindo, porque parece que tá no top 3 das séries mais assistidas da história da Netflix, alguma coisa assim. E tem chamado bastante atenção. Então, assim, tentando fazer um resumo mais ou menos, né? Porque não dá pra fazer um podcast, um episódio específico sobre essa série. Vai ter 18 horas de duração, é muita coisa, é muita informação, é muita maluquice. Mas basicamente esse Joe Exotic é o seguinte, se você jogar no Google Imagens, você vai ver que é uma figura bizarra. É uma figura que você olha e fala, essa pessoa não pode ser real, isso é um personagem. Não é possível que uma pessoa saia assim na rua, mas ele sai. E aí ele faz um monte de coisa. Porque a personalidade dele combina com o figurino dele. Então, aquele figurino não é assim uma coisa, o cara se veste, sabe, assim, tipo meio Marilyn Manson, que se veste igual um retardado, mas quando você vê a entrevista, você fala, o cara até fala umas coisas que fazem sentido. Não, ele o figurino dele condiz um comportamento, ele é muito maluco. Então, além de ser o dono de um zoológico que tem, sei lá, 200 tigres, ele é cantor. Eu tô fazendo aspas aqui com a minha mão porque as músicas que ele gravou, na verdade não foi ele que gravou, ele contratou uma banda para cantar por ele e ele assinou só as músicas. Ele também era youtuber, porque ele tinha um programa que ele gravava num canal, jogava semanalmente no YouTube. Foi mágico, ele tentou se candidatar a presidente dos Estados Unidos na eleição de 2016, que o Trump ganhou. Aí, como, obviamente, né, ele perdeu, né, acho que a gente sabe disso, a gente percebeu, ele tentou se candidatar logo depois para governador. Acho que é Oklahoma o estado dele, parece. Perdeu também. Ele também foi ex-policial, apesar que não fala isso na série, meio que deixa de lado. Mas ele foi um monte de coisa, sabe? Tipo,
O cara teve uma infância maluca. Quando o pai descobriu que ele é abertamente homossexual, ele fala isso no seriado, né? E aí é muito esquisito, porque você vê um cara desse jeito, o que você vai pensar que ele é? Que ele é um redneck, um white trash, como os americanos chamam, que é tipo um cara escroto do interior, tipo alguma coisa assim do tipo, um lixão do interior, vamos dizer assim, vai. E supostamente você pensa que o cara é racista, talvez, e muito homofóbico, você pensa, né? Mas o cara não é, o cara não é nada disso, não tem nada a ver. E aí, quando o pai dele descobriu que ele era gay, ele tinha, sei lá, 15 anos, alguma coisa assim, o pai dele fez ele jurar na frente dele, tipo, fez ele pegar na mão dele e jurar, olhando olho no olho, que quando ele morresse, quando o pai dele morresse, ele não iria no velório. De tão frustrado que ele ficou. Então você imagina como a cabecinha do cara vai crescendo, vivendo numa família assim, né? Aí tem a pessoa que, vamos dizer assim, é considerada inimiga dele, do Joe Exotic, que é uma mulher chamada Carol Baskin. Essa mulher é o seguinte, ela também tem um passado meio obscuro, aí ela, sei lá, ela foi casar, ela casou com 20 anos. Se a pessoa casa com 20 anos, ela não tem coisa errada aí. Ninguém normal casa com 20 anos, não existe, cara. Com 20 anos você vai dar pra todo mundo, você vai querer transar com todo mundo, comer todo mundo, fuder todo mundo, você não vai querer casar. Então tem coisa, tem coisa. Aí ela casou com 20 anos, o marido, aliás, ela casou com menos de 20 anos, né? Mas quando ela tinha 20 anos, o marido começou a bater nela, e aí ela começou a sair esse rumo, ela encontrou um cara, um tiozão era milionário, resolveu adotar ela, vamos fazer assim, vamos dizer assim, né? Falar, um sugar daddy. Resolveu ser um sugar daddy dela, tal, e aí ela casou com o cara, parará, ficaram um tempo juntos, o cara começou a colecionar também uns tigrinhos ali, pá, cuidar dos tigrinhos, não sei o que, tarará. Até que um dia ele simplesmente desapareceu. Desapareceu. Depois de um tempo, essa pessoa ficar muito tempo desaparecida, tem um período de 5 anos para ser dada como morta. Isso nos Estados Unidos, né? Então essa pessoa desaparece em 2015, só agora em 2020 que ela pode ser dada como morta. Fica nesse período, né? Foi dado como morto, o marido dela, depois ficou 5 anos desaparecido, e ela é a principal suspeita. Tipo, tudo meio que liga a ela, sabe? Só que ela sai pela tangente, e a investigação que a polícia fez foi bem fraca, mas para saber mais, ver a série que você entende melhor. E aí tem uns outros personagens, que é cada personagem maluco. Tem um cara que chama Doc não sei o que lá, Doc... É alguma coisa, um nome indiano. Doc alguma coisa. Ele é também excentricíssimo. Não sei se é essa palavra. Excentricíssimo. Bom, muito excêntrico. Né? Falar melhor assim. Dono de um zoológico também, ele é amigo do Joe Exotic. E aí ele criou como se fosse um paraíso onde ele tem um harém. Então ele tem tipo, sei lá, 4, 5, 6 mulheres, né, consideradas esposas dele, que trabalham para ele. Ele também foi acusado, assim como o Joe Exotic, de ter abusado de alguns animais, não sei o que lá. Ele trabalhou com um famoso desse Doc, nome indiano, de alguma coisa que eu não lembro. Tipo naqueles filmes do Ace Ventura, que tinha os animais, tinha um macaquinho, é tudo dele, é tudo no zoológico dele. Então o cara é famoso. E aí você tem os outros personagens, né? Você tem, por exemplo, tem um playboy milionário que surge do nada para ajudar o Joe Exotic. Tem um cara que recebeu o singelo apelido de Scarface, porque ele veio de Cuba e começou a vender muita droga e depois ele começou a colecionar animais. Né? Então se você assistiu Scarface, outro filme, você vai entender mais ou menos do que eu tô falando. Tem os empregados deles, que são todos uns caras assim, consideram tudo... Sabe, tipo, o lixo da sociedade? Sabe o marginal que a gente considera aqui, no Brasil? Que eles chamam de misfits. É tipo isso, esse cara que tava largado, sem nada, morando na rua, desempregado, drogado. Ele pega todos esses caras para ser os trabalhadores dele. Aí tem um diretor de uma equipe de gravação que iria fazer um reality show sobre ele, mas não deu certo. Tem a equipe de gravação do seriado mesmo, né? E tem os 2 maridos do Joe Exotic, porque sim, ele teve 2 maridos ao mesmo tempo. Assim como teve o Doc indiano, não sei o que lá, que tem trocentas mulheres,
O Joe Exotic teve 2 maridos ao mesmo tempo. E a série mostra tudo isso, cara. E é um bagulho, é sensacional, é absurdo. Você não consegue, às vezes tem que pausar um pouco e respirar, beber uma água. Tentar, sabe, porque assim, vem uma informação de uma maluquice. Você, maluquice. Você tá tentando assimilar, já vem a segunda maluquice. Aí você, então, calma, deixa eu tentar assimilar. Antes de você pensar em começar a assimilar essa segunda maluquice, já vem uma terceira, já vem uma quarta. Então, assim, se você... É muito doido esse seriado, cara. É muito maluco, é muito maluco. E aí me chamou a atenção, porque eu terminei de ver, eu assisti tudo de uma vez só. Eu nunca faço isso, assistir um seriado. Eu nem assisto mais seriado, eu nem tenho mais interesse em ficar vendo coisas. No máximo, assim, esses documentários que eu acho legal, porque pelo menos é baseado na vida real, não é um bagulho criado tal. Mas... E aí eu terminei de ver o seriado, eu falei, não, eu preciso saber mais disso. Eu comecei a pesquisar sobre esse cara e sobre as pessoas, e ver vídeos na internet. Eu vi que tem um monte de gente que também vê, e os vídeos têm muitas visualizações. Uns clipes malucos que ele gravou quando ele foi cantor, né? Muita coisa assim em torno, sabe? Como se fosse uma fixação, vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando, por que a gente cria esse fascínio por essas pessoas, cara? A gente cria um fascínio, essas pessoas consideradas erradas. Porque, tipo, ele não é uma pessoa boa, esse Joe Exotic. Ele fez umas coisas erradas. Algumas, talvez várias. Mas chama atenção, é muito doido isso. Tipo assim, fazendo um paralelo. Tipo Pablo Escobar. Sabe, tipo... Mano, por que a gente cria um fascínio com esse tipo de pessoa? A gente sabe. Não é que a gente gosta, não é que a gente é fã, a gente idolatra o cara e quer ser igual o cara. A gente sabe que o cara fez uma pá de merda. Mas ao mesmo tempo, assim, sai um seriado a gente quer ver. Aí vai sair um outro filme, a gente sabe, a gente já viu o seriado, a gente quer ver o filme também. A gente fica, sabe, nessa maluquice, o Bonnie and Clyde. O casal de bandidos americanos lá que roubava trem, não sei o que lá mais, sei lá que porra que eles faziam. Não sei se eles roubavam um trem mesmo, tá? Mas roubavam. Tem um fascínio por eles até hoje, por esse casal. Os caras viveram sei lá quantos anos, 100 anos, 200 anos atrás, não sei quanto tempo foi também. Mas se a gente cria um fascínio por esse tipo de gente, que não dá, é muito esquisito. Aí eu fiquei pensando nisso, cheguei a mais uma das minhas teorias, teses, estudos brilhantes, que é o seguinte: as pessoas que criam esse fascínio por esse tipo de gente, porque eles saem muito da curva do normal, muito. Não é sair um pouquinho. Não é como se esse Joe Exotic fosse só um cara que se veste mal, é dono de um zoológico e tá brigando com uma mulher que se diz ativista, né, que é a tal da Carol Baskin lá, que suspeita de matar o marido. Não é só isso. Tem muita... O cara é completamente louco, completamente sem noção de nada, velho. É como se fosse assim... É como se ele vivesse sempre bêbado e drogado. Sabe, tipo assim, os dois. Imagina assim, você bebe, você toma um pó. E quando você toma um pó, você fica doido. Você fica loucão e você começa a fazer coisas que você não faria. Imagina você ficar assim o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre. Mas não só bêbado, também com um pouquinho de droga. Um pouquinho só, não precisa ser muito. Parece que é isso, é muito doido. Não consigo... Só que isso tem um custo. Esses caras, eles saem muito dessa curva da normalidade, eles chamam muita atenção e eles querem sempre alguma coisa. Eles querem muito alguma coisa. Isso tem um custo. E aí esse custo, muitas vezes, pode ser que no caso do Pablo Escobar, né? Foi a morte. O custo que teve. O cara morreu com 40 anos, sei lá, alguma coisa assim. Morreu novo, se a gente for parar pra pensar. Porque o cara queria ter tudo, deu no que deu. O custo que esse Joe Exotic tem, assim, sem querer dar muito spoiler, mas não é meio spoiler porque é vida real, né? Já aconteceu. Então, bom, foda-se. É spoiler, então se você não quiser saber, você para o podcast agora. Aí daqui a, sei lá, 15 segundos você volta. O spoiler é o seguinte: ele vai preso. Ele foi preso. E depois que ele foi preso, ele ficou muito famoso, porque foi exatamente na hora que saiu o seriado. Então, tipo assim, ele passou a vida procurando
ser famoso, tudo chamar atenção pro circo dele, para ganhar bastante dinheiro. Então, essas coisas comuns que todo mundo pensa, né, que todo mundo quer ganhar bastante dinheiro. Quando finalmente conseguiu, ele não vai poder aproveitar. Não vai poder aproveitar. Então, assim, é muito doido, cara. É muito maluco isso. E vale a pena assistir essa série. Tem que assistir essa série, cara. E a história continua. Tipo assim, o seriado foi gravado, acho que terminou ano passado, que eles terminaram as gravações, saiu agora em março e tal. Mas assim, a história continua, porque todos esses personagens estão vivos e não é uma coisa muito antiga, assim, sabe? Como se fosse, uma história de 40 anos. Não, não é. É coisa recente e tá saindo muita coisa. Você joga o nome dos caras no Google e você descobre que um deu uma entrevista para não sei quem, outro chegou e falou, vou contar coisas que não apareceram no seriado. E um acusou o outro. Sabe umas coisas assim que você fala, mano, muito doido isso. E aí já vai ter filme dessa história desse Joe Exotic, dessa mulher, dessa galera toda. Filme mesmo, né? Tipo, ficção, com atores interpretando os papéis dos personagens, dessas pessoas. Vai ter uma outra série também, que tudo também interpretado, sabe? Então, é uma história muito doida, que como entretenimento é perfeito. Então, acho que vale a pena assistir sim, vale a pena ir atrás, e vocês não vão se arrepender. Confia no na dica do Lagoa Negra. E é isso aí. Me segue nas redes sociais aí, se inscreve no canal, segue no Twitter e tal. E é isso aí. Depois a gente volta aí para mais algum episódio.